Bom, boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa sessão virtual do Congresso Acadêmico da Unifesp, intitulado Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade. Dentro desse amplo espectro de possibilidades de discussão, a presente mesa tratará de um assunto de extrema atualidade, urgência, complexidade e pertinência em relação ao futuro de todos nós. Vivemos atualmente uma revolução em escala mundial que afeta usos e costumes e questiona paradigmas econômicos, culturais e sociais. Uma revolução sem partido político e afetando todos os estratos sociais. A revolução da longevidade. O ser humano vem tendo ganhos expressivos de anos de vida há cerca de um século e com os avanços tecnológicos há projeções de que, por exemplo, o brasileiro que viverá 150 anos já nasceu. As consequências biológicas e clínicas da longevidade humana desafiam a área da saúde e impõem novos conceitos de saúde e novas estratégias de promoção da saúde que devem fazer parte da formação dos futuros profissionais da saúde. Para abordar essas questões, temos conosco o professor Clineu de Mello Almada, médico geriatra, com doutorado em saúde coletiva pela Unifesp e chefe da disciplina de geriatria da Escola Paulista de Medicina. Por outro lado, essa revolução da longevidade traz consequências sociais e econômicas que afetam a vida em sociedade e a estruturação de nossas cidades e serviços de saúde, que devem ser orientados para as necessidades dessa parcela crescente da sociedade que atingem idades avançadas. Para tanto, é fundamental que a universidade, enquanto aparelho formador de profissionais e fomentadora da pesquisa e inovação, se desenvolva nessa direção. Para nos falar sobre essas questões, trouxemos o professor Alexandre Kalash, epidemiologista e gerontólogo, presidente do International Longevity Center Brasil e ex-diretor da Organização Mundial da Saúde na área de saúde do idoso, onde protagonizou o movimento por cidades amigas do idoso em todo o mundo. Informo que durante as exposições os ouvintes poderão se manifestar pelo chat e que, na medida do possível, transmitiremos os comentários e perguntas aos palestrantes. Isso posto, daremos início com a exposição do professor Clineu. Clineu, a palavra é sua. Boa noite. Nós vamos conversar muito relacionado ao envelhecimento, principalmente agora expondo um pouquinho mais os conceitos relacionados à clínica do idoso, à saúde do idoso. Eu vou compartilhar aqui alguns slides para que a gente possa dar sequência. Então, a nossa mesa sobre a revolução da longevidade e o papel da universidade. Eu queria iniciar comentando algo que todos já sabem muito bem, que é o envelhecimento populacional e como isso anda no Brasil e as expectativas, o estreitamento dessa nossa base de pirâmide, se compararmos o início deste século com as projeções para 2025, e o crescimento da população idosa, muito idosa, né, que hoje é algo que já estamos sentindo as repercussões. Alguma coisa importante sobre o envelhecimento é que ele é universal, ele acontece em todas as espécies, é intrínseco, é irreversível, lamentavelmente para alguns, deletério porque ele leva à perda de algumas funções dos nossos sistemas, heterogêneo entre as espécies, né, e, evidentemente, muito individual. Na verdade, um dos conceitos muito interessantes do envelhecimento do ponto de vista fisiológico da senescência é que ele se caracteriza por uma perda progressiva da capacidade de adaptação fisiológica do indivíduo ao seu meio ambiente.
Esse é um conceito de dois autores expresso em 1975, mas muito atual. Ou seja, um organismo senescente, ele tem todas as condições para funcionar bem, mas em situações de estresse ele acaba tendo a repercussão da perda da reserva de função de seus sistemas orgânicos, podendo acabar atingindo a falência desses sistemas. Então, para que a gente possa envelhecer de uma maneira bem-sucedida, na verdade, nós lançamos mão de mecanismos compensatórios e regenerativos que, na verdade, tentam manter as nossas reservas funcionais em total atividade. Evidentemente, quanto mais a gente vive, mais a gente tem o risco de desenvolver ou de ter intercorrências. Então, fatores ambientais, doenças, né? Mesmo a gente tendo um envelhecimento de uma forma bem-sucedida, um envelhecimento saudável, estatisticamente nós temos no mundo todo o diagnóstico de 3 a 5 doenças, em média, acompanhando o nosso processo de envelhecimento. Fora os acidentes, fora tratamentos que nós temos para essas doenças que vão nos atingir, certamente, 90% das pessoas têm pelo menos uma doença crônica associada ao seu processo de envelhecimento, que vão tentar, na verdade, atrapalhar os nossos mecanismos compensatórios e regenerativos. De tal sorte que nós temos que tentar, dentro dessa batalha entre o nosso organismo e todos esses fatores estressores, nós temos que tentar manter um equilíbrio. E se isso for possível, certamente teremos um envelhecimento bem-sucedido. Entretanto, essa é uma zona de muito conflito e muitas vezes esses fatores agressivos aos sistemas orgânicos acabam levando uma vantagem e levando à disfunção desses sistemas e a uma vulnerabilidade extrema, que denominamos de fragilidade, que seria o exemplo do envelhecimento mal sucedido. A fragilidade seria onde as nossas reservas funcionais sejam tão pequenas que qualquer insulto agressor pode levar a uma disfunção dos múltiplos sistemas. Aqui, explicando talvez de uma maneira mais didática, né, as perdas funcionais que nós vamos tendo com o envelhecimento, né, um envelhecimento, vamos dizer assim, saudável, um envelhecimento em que não há grandes transtornos de doença, pode ser vista nessa linha branca, né, em que nós atingimos a maturidade por volta dos 25 anos, um determinado platô, e depois começamos a perder fisiologicamente a nossa capacidade funcional, a nossa capacidade de reserva funcional dos nossos sistemas orgânicos. Claro, perdas por doença, perdas mais catastróficas podem levar a uma perda funcional muito maior e estão relacionadas ao conceito de senilidade. Quer dizer, deixamos de ser só um organismo senescente e passamos a ser um organismo senil. Evidentemente que o que se procura é esse grau de equilíbrio, esse grau de homeostase entre a perda funcional esperada no processo do envelhecimento e o limite a que nós podamos causar uma perda de reserva tão importante que nos deixem incapacitados, ou seja, realmente doentes. Essa compressão da morbidade, essa faixa de equilíbrio que tentamos manter, seria o grande papel hoje da clínica geriátrica, tentar, não conseguindo evitar muitas das doenças, mas ao menos evitar as suas sequelas. De tal sorte que nós temos hoje indivíduos de uma forma bastante variada, indivíduos que tenham idosos que tenham a presença de comorbidades, aqueles em que as comorbidades
acabam causando incapacidades nesses indivíduos e os inabilitando para exercer as suas funções de vida diária, as suas atividades de vida diária. Esses indivíduos podem, então, ser considerados frágeis, né? E um outro fator agressor, que será comentado posteriormente, é que esses indivíduos acabam estando expostos a uma vulnerabilidade social muito grande e, claro, a um risco de uma má qualidade de vida e mesmo de morte. Uma coisa importante que tem que ficar clara aqui é que realmente o envelhecimento não é igual para todo mundo. Idosos envelhecem de forma diferente. É um grupo muito heterogêneo, essa população, e que nós temos que fazer grandes esforços para entender o processo de envelhecimento nesses grupos populacionais. Evidentemente, há uma alteração fenotípica associada ao envelhecimento. Mas o que mais preocupa, o que mais incomoda, o que mais leva ao transtorno é o declínio das funções de seus sistemas orgânicos e mais. A resposta inadequada, como sequela dessa redução de função, que esse indivíduo vai ter às atividades de vida diária. Ou seja, esse indivíduo vai se tornar, muitas vezes, dependente de terceiros para exercer as suas atividades de vida diária, e isso o limita profundamente, porque, além de interromper o seu processo de independência funcional, pode causar também uma perda de autonomia desse indivíduo, ou seja, uma dificuldade dele poder conduzir a sua própria vida. Se a grande maioria dos idosos apresenta de 3 a 5 doenças acompanhando o seu processo de envelhecimento, aquele conceito que nós conhecemos e bastante aplicado de saúde, que seria o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, acaba não se encaixando na população idosa. Um conceito muito mais interessante é relacionado com essa ideia da reserva funcional diminuída que cada pessoa vai ter, uns mais, outros menos. Esse conceito é denominado de capacidade funcional. Isso seria uma interação multidimensional da saúde física, saúde mental, da independência tanto funcional como independência econômica desses indivíduos, da sua possibilidade de integração social e de suporte familiar. De tal sorte que a interrupção desses elos acaba produzindo uma direção de envelhecimento mal sucedida. E esses indivíduos acabam, muitas vezes, tendo sequelas importantes e perda de qualidade de vida. Todo o conceito hoje, em geriatria, em gerontologia, relacionado à saúde do indivíduo, passa pelo conceito de capacidade funcional. Passa por onde nós podemos agir ou interagir para que cada uma dessas dimensões possa se manter o mais intacta possível. Então, se nós temos, por um lado, a idade, o envelhecimento, de uma forma esperada, a chamada senescência, um envelhecimento normal, nós vamos ter simplesmente uma reserva de funções dos nossos sistemas orgânicos, mas não incapacitante para que esse indivíduo possa exercer atividades do seu dia a dia. Ou seja, não vai haver uma interferência só por indivíduo estar mais velho na sua qualidade de vida. Contudo, como eu já comentei,
todo indivíduo que está mais exposto a suas intercorrências, ao tempo, acaba desenvolvendo intercorrências e doenças. O aparecimento de doenças é muito comum. Se essas doenças forem controladas, forem tratadas e não deixarem sequelas ao indivíduo, elas não vão interferir tanto na capacidade funcional. Ou seja, a reserva funcional orgânica não estará tão atingida. Entretanto, se essas doenças causarem incapacidade, ou seja, esse indivíduo vai ter dificuldade para dar conta da vida dele, isso sim vai causar um envelhecimento mal sucedido. Ou seja, o que está em jogo na velhice é a manutenção da independência funcional e da autonomia, da capacidade de eu resolver as minhas atividades de vida diária sem depender de outros e da minha capacidade de gerir a vida, a minha vida. Num extremo muito grande, temos dois polos. O que nós chamamos de um envelhecimento ativo, naquele indivíduo que tem baixa suscetibilidade a doenças, uma elevadíssima capacidade funcional, tanto física quanto cognitiva, né? E uma postura positiva perante a vida. E nós temos no outro extremo, ou num terço mais desagradável do nosso processo de envelhecimento, o risco de envelhecermos com consequências de doenças. Então, com redução importante da reserva dos nossos sistemas fisiológicos, um aumento de suscetibilidade a doenças e as incapacidades. Poderíamos dizer, didaticamente, que um terço das pessoas vai evoluir de uma forma bastante ativa com relação ao envelhecimento e um outro terço de uma forma bastante desagradável. Entretanto, há um meio termo, né, importante de se trabalhar e bastante heterogêneo, em que nós podemos, muitas vezes, auxiliar tanto ao caminho do envelhecimento melhor sucedido, como podemos também correr o risco, se não atuarmos, de permitir uma evolução mais desfavorável dessa situação. Nos dias de hoje, a disciplina de geriatria e gerontologia da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, consegue atuar em várias áreas relacionadas à saúde do idoso. Nós conseguimos, por exemplo, ter uma inserção assistencial a esses indivíduos, tanto ambulatorialmente, atuando nos dois grandes grupos que eu comentei. Então, no envelhecimento ativo, nós temos ambulatórios de promoção à saúde, em que se procura estimular, tanto física como cognitivamente, esses indivíduos. Nós temos uma inserção na área hospitalar, no cuidado às pessoas que ficam realmente doentes e precisam dessa assistência, assim como fazendo uma transferência para serviços de transição de cuidados. Aqueles indivíduos que precisaram, por alguma doença aguda, serem internados, eles têm uma possibilidade de reabilitação num ambulatório específico de transição de cuidados. Muitos desses indivíduos acabam indo para assistência domiciliar e alguns até para instituições de longa permanência. Então, hoje, com relação à nossa capacidade de trabalho na disciplina, com relação à saúde de idosos, nós conseguimos ter várias frentes, vários cenários de atividade assistencial.
e também de pesquisa, seja na área de longevidade, com estudos da população acima de 80 anos, né? Trabalhos na área da cognição, da nutrição, enfim, de vários setores. E, principalmente, aliar os processos de reabilitação, tanto na assistência, como envolvendo-os na área da pesquisa. E, para isso, hoje nós contamos com uma equipe formada pela própria disciplina, de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, que vão, na verdade, exercer essa atividade multiprofissional nos vários cenários de atividade assistencial que tem a disciplina, e muitos desses também participam da área de pesquisa desenvolvida pela disciplina de geriatria e gerontologia. Na área de ensino, nós temos uma inserção também bastante interessante, mas apenas na graduação médica. Claro que nós temos que considerar que com o envelhecimento populacional, nós não vamos ter especialistas para cuidar de todos esses indivíduos idosos. Então, nós temos que ter especialistas, sim, mas nós temos que formar pessoas com uma visão, um conceito de saúde de idoso, de entender um pouquinho mais o processo de envelhecimento, em que fique reforçada essa ideia da capacidade funcional, ou seja, a idade cronológica muito menos importante que a idade funcional do indivíduo. Então, hoje nós temos inserção na graduação médica, seja junto à psicologia médica no segundo ano, a propedêutica médica no terceiro ano, e o quarto ano, que realmente passa um período um pouquinho maior com a gente, e após a alteração curricular que se dará em 2022, nós passaremos a receber o quinto ano em regime de internato. Então, o ensino na graduação médica, hoje nós temos uma razoável inserção em que nós conseguimos, pelo menos, transmitir os conceitos tão importantes relacionados à saúde do idoso e que, muitas vezes, em outras disciplinas, isso é visto de uma maneira muito mais setorial. Também atuamos na pós-graduação, lato sensu, na especialização, através dos cursos de residência médica, onde, além da nossa própria residência médica em geriatria, onde temos a entrada de 12 médicos que já passaram pelo treinamento em clínica médica e agora farão mais 2 anos de residência em geriatria, ou seja, um treinamento em serviço, e que participam também, além da assistência, em alguns níveis de pesquisa desenvolvidos na disciplina. Nós fazemos parte também do rol de disciplinas que recebe a residência de outros profissionais da saúde, a residência multiprofissional. E todos esses interagem de uma maneira muito interessante em todos os cenários de prática da nossa atividade assistencial. De tal sorte que o idoso que nós temos hoje, passando nos serviços de geriatria da Escola Paulista de Medicina, ele recebe uma assistência bastante diferenciada, procurando sempre atuar na sua reabilitação de capacidade funcional. Mas ainda há muito para que possamos crescer, e acho que essa é a ideia de discutirmos aqui. Por exemplo, nós não temos uma pós-graduação stricto sensu na área de envelhecimento. Temos na saúde coletiva, coordenada pelo professor Luiz Roberto Ramos, uma área pequena, mas em que a gente não consegue congregar todas as disciplinas, todos os grupos envolvidos na área de envelhecimento. Isso é uma pena, porque as orientações acabam sendo focadas em outros programas e perdendo um pouquinho o conceito
geral do que a gente atuar numa linha de pesquisa, talvez, que poderia ser um pouquinho mais diferenciada. Evidentemente que algumas das coisas vêm sendo discutidas por todos os especialistas da área e por todas as pessoas envolvidas com os estudos sobre envelhecimento, e todos nós acreditamos ser interessante o estudo do processo do envelhecimento sob uma ótica mais translacional, em que nós possamos contar com uma interdisciplinaridade, assim como o fazemos na área de assistência, mas na área de pesquisa. O desenvolvimento da formação de profissionais, tanto na graduação, como hoje é feita na Escola Paulista, na graduação médica, mas como na pós-graduação, seja lato sensu e especialmente estrito sensu, eu acho que é fundamental para que a gente possa desvendar vários conceitos, vários momentos do processo do envelhecimento e trabalhar de forma mais adequada com toda essa heterogeneidade que nós vimos nesse processo. E ainda mais, é papel da universidade procurar desenvolver estratégias e modelos de assistência visando a saúde do indivíduo, assim como a sua qualidade de vida. E esses modelos assistenciais, que são desenvolvidos em várias instituições, sempre acabam por pecar na dificuldade de você ter no mesmo grupo, né, ciência básica, ciência clínica, ciências sociais, enfim, uma visão muito mais abrangente para que se possa desenvolver não só a pesquisa, mas mesmo a estratégia de atendimento a essas pessoas de uma forma bastante, não só relacionada à saúde, bastante mais abrangente. Ou seja, culmina na ideia de que a gente possa ter o desenvolvimento de um setor, e para isso já se vem discutindo, e parece ser um dos pilares da Unifesp para os próximos anos, a questão da longevidade, do envelhecimento e seus vários determinantes, e que nós possamos estruturar de alguma forma um centro de estudos do envelhecimento, um centro de longevidade, em que nós possamos contemplar as mais diversas áreas, né, que existem na universidade. E, com isso, trazer propostas muito mais adequadas aos modelos assistenciais e aos modelos de ensino e pesquisa que nós possamos desenvolver na universidade. Muito obrigado. Eu acredito que o Kalash vai poder complementar isso. Clineu, muito obrigado pela sua apresentação, que além de tudo foi pontual ao extremo, como você falou exatamente, e acho que colocou bem o panorama do ponto de vista de quem cuida dos idosos dentro de uma universidade, com essa perspectiva de expandir para uma transdisciplinaridade, para uma atuação translacional, que é o que a gente entende seja o mais adequado para equacionar essa questão que é absolutamente ampla e multifacetada. Obrigado mais uma vez e eu vou então passar a palavra para o professor Kalash. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Muito obrigado, Clineu, pela aula. Eu vou ter uma abordagem diferente. Eu vou começar dizendo para vocês que eu não fui programado para estar aqui. Eu nasci em 1945, pode fazer as contas, eu estou com 74 anos, a expectativa de vida quando eu nasci era de 45. Nós estamos com mais de 32 anos de expectativa de vida ao nascer no Brasil.
é isso que o fundador do Centro Internacional da Longevidade, Bob Butler, que provavelmente foi o gerontólogo mais influente do século passado e que criou o Centro Internacional da Longevidade. Nós temos 20 centros internacionais da longevidade. Sou presidente aqui no Rio do Centro da Longevidade do Brasil, mas também presidente da Aliança Global dos Centros Internacionais da Longevidade. De certa forma, eu sucedi o Bob Butler, ele faleceu em 2010, e foi a primeira pessoa que usou o termo revolução da longevidade. Me lembro, isso foi no contexto de uma reunião, ainda quando ele dirigia o Instituto Nacional da Saúde em Washington. Isso foi um grande precursor, um cara visionário, ele também criou o termo que hoje é tão presente e importante, idadismo, ageismo. Como tem racismo, como tem sexismo, o preconceito em relação à idade. Minha perspectiva é complementar que o Clineu abordou. Eu venho de uma formação de saúde pública. Eu, quando estudei medicina aqui no Rio de Janeiro, não tinha noção do que fosse geriatria, nunca tinha ouvido falar a palavra. E eu precisava me reforçar, anos de chumbo. Eu queria fazer saúde pública e, portanto, fui para a Inglaterra fazer minha formação em saúde pública, mas com uma bagagem de doenças infecciosas. Na minha visão, para ser um médico de saúde pública no Brasil, era isso que importava. Vi, sim, muita criança morrer. E fui para a Inglaterra pensando em saúde pública com essa perspectiva das doenças infecciosas. Minha residência foi minha primeira pós-graduação, também com interesse muito grande na formação de profissionais de saúde. Trabalhava nessa época no núcleo de tecnologia educacional para a saúde, que era um projeto que ainda existe da OPS. E lá fui eu para a Inglaterra. Cheguei lá, a primeira coisa que eu observei era, meu Deus, como tem gente velha aqui. Estava saindo de um país jovem. Já contei com uma expectativa de vida que mesmo em 1975 não chegava a 60 anos, e que uma explosão de crianças que ainda nasciam. A taxa total de fecundidade no Brasil ainda estava em torno de 6. Muita criança, poucos velhos. E eu comecei a me interessar por ver tanta gente velha. E aí, uma nota de rodapé no Lancet, num artigo que nem tinha nada a ver com envelhecimento, que mudou a minha vida. E que dizia que 83% dos geriatras, membros da Sociedade Britânica de Geriatria, eram de países asiáticos, tipo Índia, Bangladesh, Paquistão, alguns outros países em desenvolvimento. Pelo meu interesse em educação médica, aquilo me chamou a atenção e falei assim, mas como? Com tanto idoso, como é que os que são graduados na Grã-Bretanha não se interessam? Demograficamente, essa deveria ser uma especialidade com muito interesse. E resolvi fazer o segundo ano do mestrado, que era uma pesquisa, um mini doutorado, para entender por que os médicos britânicos não se interessavam e quais os fatores que determinam se você for um geriatra, se você tem satisfação de trabalho. Lá foi um inquérito, naquela época era por correio, não tinha internet, não tinha nada disso. Bota selo no envelope, manda, espera a resposta, não vem, manda o lembrete. E 850 geriatras. E eu inseri uma pergunta que, se vocês me perguntassem na época, por quê? Foi por intuição. Contato íntimo com familiares idosos na família. Era essa a questão. Aqueles que tinham tido contato íntimo com idosos na família tinham interesse e tinham satisfação de trabalho. Era metade. A outra metade não tinha satisfação de trabalho, tinha ido para a geriatria, porque era uma forma rápida de fazer carreira e chegar lá no topo, como eles chamam, consultant, chefe. Razões econômicas e de status. Independente se eles eram nascidos na Escócia, em Londres, Nova Delhi ou em Bangladesh.
o que mandava realmente era o que você trazia de bagagem, de atitudes, que faziam com que você gostasse de idosos. E o segundo projeto de pesquisa que eu fiz, também parte do mestrado, era acompanhar ao longo do ano pequenas células de 8 estudantes que vinham para passar um mês numa enfermaria de geriatria. Os outros grupos estavam fazendo neurologia, pneumologia, gastroenterologia, e aquele grupinho eu estudava as atitudes deles em relação ao envelhecimento, ao velho, ao morrer, antes e depois deles terem passado esse mês na geriatria. Estudei 9 grupos. Em todos os grupos, as atitudes eram melhores do que depois. Ou seja, era contraproducente colocar aqueles jovens no primeiro ano clínico em enfermaria de geriatria. Mas a hipótese era o contrário. Vamos fazê-los mais interessados por geriatria, pelo envelhecimento, pelo idoso. E eu então fazia um grupo focal com esses mesmos estudantes e dizia para eles, olha, eu não estou entendendo nada. Eu queria entender de vocês, porque eu estou só medindo, os dados são seus. E eles invariavelmente nos grupos focais diziam, está espantado? Você nos tirou daquela medicina glamourosa, tecnológica, que a gente acha que está salvando vidas, e de repente nos coloca aqui nesse fim de linha com pacientes geriátricos, fim de linha, deprimidos, abandonados, demenciados, com múltipla patologia, que a gente tem dificuldade de entender o que eles estão falando. Não é assim que a gente vai se interessar por esse ramo da medicina. E nós viemos de famílias nucleares, nós não tivemos contato com os nossos próprios idosos, das nossas próprias famílias. Eram situações assim, informais, um casamento, um funeral, Natal. E, de novo, aquilo confirmava. É a atitude que vem de antes. E comecei a pensar, meu Deus, duas coisas que bateram. Isso vai acontecer no Brasil. Isso vai acontecer pelo mundo afora. As pessoas estão começando a viver mais e as taxas de fecundidade estão começando a cair. É uma questão de tempo, o Brasil também vai envelhecer. Segundo aspecto, eu tive o privilégio de crescer numa família multimediterrânea, muitas tias, muitos idosos, pessoas interessantes com histórias da Grécia, do Líbano, da Itália, de Portugal. E eu tinha duas opções quando era garoto. Ou jogava bolinha de gude com meninos, porque não podia brincar com meninos, ou eu ficava no pé, sobretudo daquelas velhas que tinham histórias maravilhosas. Eu tinha essa predisposição para gostar de trabalhar em envelhecimento. Nunca olhei para trás. Fui em frente, aí fiz o meu doutorado, sempre trabalhando na área de envelhecimento, e eu estou me remontando em 1975, fui para Oxford fazer o doutorado, passei lá trabalhando em epidemiologia, tentando chamar a atenção dos meus colegas, excelentes epidemiologistas, mas eles não tinham interesse tão pouco por envelhecimento. O enfoque era doença, epidemiologia de doença, de câncer, de cardiovascular, é doença. Eu resolvi aprender epidemiologia com eles e voltar para a Escola de Saúde Pública de Londres, a London School of Hygiene, para criar um departamento de epidemiologia do envelhecimento. Foi quando eu conheci o Luiz, lá nos idos de 1983, eu já tendo passado por Oxford 8 anos. Eu comecei a trabalhar cada vez mais colocando uma perspectiva de saúde pública e envelhecimento. Plineu citou Gerda Fehlerbaum. Outros grandes nomes que eu tive o privilégio de conviver, de aprender. E pouco a pouco treinar, porque o meu interesse em educação era também de treinar pessoas mundo afora. Cursos de epidemiologia do envelhecimento em Londres, depois eu replicava aqui no Brasil, foram vários, na América Latina, na Suécia, no Canadá, em Hong Kong, mundo afora. Até que em 1994, depois de ter criado o primeiro mestrado em saúde pública na escola
de Saúde Pública de Londres, primeiro mestrado de promoção da saúde, lá fui eu para a Organização Mundial da Saúde, trazendo esse cabedal, trazendo esse interesse por envelhecimento de uma perspectiva mais ampla, não sou clínico, uma perspectiva de saúde pública, de epidemiologia. E a primeira coisa que eu pedi à OMS, depois de já diretor, vamos trocar o nome desse departamento, que chama Departamento de Saúde do Idoso, porque todo mundo aqui, todos os departamentos têm uma influência muito grande. O que determina o sucesso da gente ter um departamento que deveria se chamar envelhecimento, estamos todos envelhecendo, é gerúndio, e o departamento de saúde infantil, materna, de saúde mental, de doenças crônicas, todos têm uma contribuição muito importante para o sucesso que eu quero que o meu departamento, que não deveria se chamar saúde do idoso, e sim envelhecimento e saúde. Mas sabe, a gente mudou, e isso tem a ver também com o que o Lineu estava dizendo, para uma perspectiva de curso de vida. A gente é, na velhice, o fruto dos eventos, das escolhas, do meio ambiente, que a gente experimentou antes. Ele não mostrou um gráfico, enquanto ele estava mostrando, eu não pretendia ter um PowerPoint, mas esse é um gráfico que também mudou a perspectiva toda e todo o curso, que é a capacidade funcional. Nós publicamos isso em 1983, eu ainda estava na London School of Hygiene, e trazia a capacidade funcional. Nós queremos envelhecer no azul. Nós queremos começar totalmente dependentes, como somos na infância, e rapidamente atingirmos o máximo da nossa capacidade funcional. E daí, inevitavelmente, à medida em que a gente vai envelhecendo, a gente vai ter uma capacidade funcional menor. Não importa. Desde que a gente esteja acima do limiar de incapacidade, que a gente continue independente, nós continuamos a ser recursos para a nossa sociedade, para a nossa família, para a economia, se nos deixarem. O que a gente não quer é o envelhecimento no vermelho. Nunca atingimos o pico da nossa capacidade funcional, são as pobrezas, as desigualdades sociais. E daí a gente desce rápido, aquela hipertensão que deveria ter sido prevenida, mas que não foi, que não encontra a resposta certa no setor saúde, que vai complicando, os medicamentos não estão lá e pá! Aquela hipertensão se transforma num derrame, depois passa 30 anos, talvez, vivo, hemiplégico, com problemas de cognição, e que alguém me cuide. Seja a família, seja o público, alguém sofre, alguém paga. E foi com essa perspectiva que, pouco a pouco, a gente foi trabalhando para que, depois de muitos workshops, de muitas consultorias, de muitas reuniões com centros acadêmicos de primeira ponta, trazendo gente para Genebra, para poder pensar grupos acadêmicos dos melhores do mundo, mas sempre com uma preocupação muito grande. O envelhecimento não é uma prerrogativa dos países desenvolvidos. Pelo contrário, o que nós vamos ver daqui para frente, já de então, eu entrei para a OMS em 94, é que cada vez mais os países como nós iriam envelhecer mais rapidamente que os países desenvolvidos, com uma grande diferença. Os países desenvolvidos primeiro enriqueceram para depois envelhecer. E nós iríamos e estamos envelhecendo no contexto de muita pobreza, de imensa desigualdade, de miséria mesmo. Sem o tempo que uma França teve, que dobrou a proporção de idosos de 10% para 20% em 145 anos, de 1845 a 1990. Ao longo desse tempo, um dos países mais ricos do mundo, eles tiveram tempo e recursos para poder se adaptar. Nós não. Nós vamos fazer essa passagem de 10% para 20% em 19 anos, como a Tailândia, como a China, como outros países que ainda são países em desenvolvimento, alguns mais do que outros. Alguns são países emergentes. Eu, de repente, até acho que o Brasil está subemergente. É difícil.
mas nós vamos continuar a envelhecer. E aí eu vou olhar bem para vocês, os mais jovens, que estiverem me ouvindo, e pensem só. Quando a gente fala que em 2050 nós vamos ter 67 milhões de pessoas com mais de 60 anos, inclui você. É o seu tempo de vida, é o seu curso de vida. Você está interessado em envelhecer bem. Nós teremos então 67, nós não, porque eu não vou estar aí, 67 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2070, eu estou colocando um horizonte ainda mais longo. Serão 78 milhões, 34% da população. E por que eu estou falando 2070? Porque eu me formei há 50 anos. E se você se formou ou vai se formar em 2020, provavelmente estará trabalhando como eu estou ainda, em 2070. Vocês vão pegar todo esse curso, desse envelhecimento rápido e desigual, em que muitas pessoas não estão envelhecendo daquela forma que a gente gostaria, nem tanto por falta de assistência ou de conhecimento de um geriatra que os trate, são poucos no Brasil, mas por falta de profissionais da saúde que entendam de envelhecimento. E é essa diferença que eu gostaria quando a Unifesp anuncia que terá um centro da longevidade, que será multidisciplinar, que terá o encontro de todas as disciplinas, e todas as disciplinas vão contribuir para o sucesso desse departamento. Não é prerrogativa só da saúde. É claro que eu, como médico, posso lhes dizer com mais tranquilidade: nós não estamos formando médicos para o século XXI, nós estamos formando médicos, eu estou generalizando, para o século XX. Aprende tudo sobre criancinha, mulher grávida, vai ter que tratar cada vez mais de idosos. Sejam vocês gastroenterologistas, neurologistas, cardiologistas, o que for. E cada vez mais com esse envelhecimento rápido e irreversível. Aí, na Organização Mundial da Saúde, a gente teve uma proposta. Essa proposta é do envelhecimento ativo diferente daquele que você entende, Clineu. Nós desenvolvemos todo um marco político do envelhecimento ativo. Por acaso, eu tenho aqui a cópia, que foi o que eu peguei na gaveta aqui do lado. Envelhecimento ativo a gente define como o processo de curso de vida. Curso de vida é o que comanda. É o processo para que a gente possa otimizar as oportunidades para as 4 coisas que importam para que a gente possa envelhecer bem. Saúde vem em primeiro lugar. Conhecimentos, essa explosão da tecnologia, a gente tem que aprender a aprender e continuar aprendendo sempre. Vocês não teriam me convidado para estar aqui se eu não tivesse aprendido alguma coisa depois que me formei há 50 anos atrás. E a aceleração dessa tecnologia, do que a gente tem que aprender, vai ser ainda mais veloz. O terceiro pilar é fundamental. Participação na sociedade, lutar pelos direitos. Nada disso de me colocar no aposento. Essa palavra que traduziram para português, que é uma perversidade, a aposentadoria, remete àquelas casas antigas onde tinham aqueles poucos velhos naquela época, 4% da população, ficava lá no aposento, no fundo daquele casarão. Eu vou envelhecer na sala da frente, ciente dos meus direitos. Participação. Com saúde e conhecimentos, você tem mais chance de participar, mas tem que exigir os seus direitos. E o último pilar, que não exclui, Clineu, os mais frágeis, eles estão também inseridos na perspectiva do envelhecimento ativo, são aqueles que estão abaixo do limiar de independência e que precisam ter proteção e segurança para não serem abandonados, negligenciados, quanto tantos idosos no Brasil estão. Esse conjunto, nessa perspectiva, a gente mudou o paradigma. De sair saúde do idoso para envelhecimento e saúde. Mudamos mais tarde o nome do departamento da OMS para envelhecimento e curso de vida, para colocar bem claro a importância que tem o curso de vida. E aí começamos a trabalhar com
uma variação, e eu fico interessado que você adaptou os determinantes do envelhecimento ativo, que a gente quer chegar aqui, e cada borbulha dessas são os determinantes que vão desde o acesso aos serviços de saúde, o nosso comportamento, estilos de vida, as nossas escolhas, mas também se essas escolhas mais saudáveis são as mais fáceis, são as mais baratas, são as mais acessíveis, e em geral não. Você acaba tendo uma dieta branca, é arroz, farinha, açúcar, sal, porque é isso que você consegue comprar. Os determinantes pessoais, e não estou falando de genes, os meus filhos têm 25% já de chance de envelhecer bem porque escolheram bem seus avós. O avô materno morreu aos 103, a avó materna tem 97, a minha mãe tem 102 e meu pai só que morreu jovem, tinha 91. Começaram bem. Mas os outros 75% depende de como a gente vive e como a gente pode fazer essas escolhas. Depois vem o ambiente físico, social, financeiro. Da forma como nós fizemos esse gráfico, é que eles influenciam individualmente o envelhecimento ativo, mas eles estão interligados, um influenciando o outro, sempre observando uma perspectiva de gênero como construção social, não pelo aspecto hormonal e a cultura, onde nós vivemos. Nós lançamos esse documento, traduzido para tudo quanto é idioma, Marco Político do Envelhecimento Ativo, que, eu devo dizer, tem tido desde o seu lançamento em 2002, na Assembleia Mundial das Nações Unidas do Envelhecimento, grande influência na formulação de políticas. Mas eu queria ter a oportunidade de colocá-lo em prática. E aí eu juntei as duas grandes tendências demográficas que vão caracterizar este século: envelhecimento e urbanização. E cada vez mais as pessoas vão envelhecer nos zonas urbanas. Juntando os dois, eu pude lançar, em 2005, o conceito da cidade amiga do idoso. O Luiz já se referiu. Deu um trabalho. Nós começamos aqui no bairro de Copacabana, onde eu estou, que é o bairro mais envelhecido da América Latina, mas tem semelhanças com Higienópolis, etc. E daí a gente fez o grupo focal, fizemos estudos qualitativos, apresentei a ideia na conferência de abertura do Congresso, daí a gente conseguiu o interesse de muitos participantes internacionais, inclusive dos canadenses, que nos deram apoio, e daí a gente foi para Vancouver, e de Vancouver a gente conseguiu, daquela experiência muito ainda informal de Copacabana, fazer um protocolo de Vancouver, que está nesse gráfico, as pétalas, em que a gente vai analisar quais são os aspectos importantes de se viver numa cidade. Políticas de transporte, de moradia, de acesso à informação, participação cívica, a qualidade do espaço público, sempre ouvindo o protagonismo da pessoa idosa. Depende da pessoa idosa. O que vocês querem? E daí a gente transforma no guia da Cidade Amiga do Idoso, que a gente lança em 2007, também traduzido para português, para quanto idioma. Começamos com 35 cidades que fizeram com o protocolo de Vancouver o mesmo estudo, e com os dados nós transformamos este guia. Hoje ele é aplicado em mais de 2.500 cidades, mundo afora, países, estados. Já fiz várias tentativas no Brasil, aqui a coisa anda meio devagar. Anda meio devagar. A gente vai chegar lá. 2.500 cidades, estados, e daí eu comecei a usar a mesma abordagem para empresas, transporte, turismo, hospitais, centros de saúde, sempre partindo do protagonismo de todos. O que ele fala. E agora sim, Unifesp, vocês têm a possibilidade de virem a ser a primeira universidade amiga do idoso. E em inglês a gente não fala amiga do idoso, a gente fala age-friendly age, amiga de todas as idades.
Se aquele ônibus for mais fácil de você entrar e sair porque você é velho, vai ser mais fácil de você entrar e sair e fazer um itinerário com segurança. Se você for uma mulher grávida, se for um jovem com uma mochila nas costas, se machucou o joelho praticando algum esporte, se for uma criança ou uma pessoa com incapacidade amiga. Essa é a universidade do futuro. Essa vai ser uma universidade que vai estar formando profissionais, não só da saúde, arquitetos, planejadores, urbanos, advogados, designers, para o futuro. Essa é a perspectiva transformadora que se precisa, que se vocês vão criar esse centro, é aí a visão de uma universidade moderna para o século XXI, respondendo às transformações galopantes. E que seja, sobretudo, também vinculada às nossas necessidades sociais, combatendo essas desigualdades, em que não se compara um negro pobre de 45 anos, como ele vive e envelhece, de um branco rico de 85. Das perspectivas de gênero, da perspectiva social, e de fazer com que todos os departamentos possam trazer essas duas dimensões tão importantes, da desigualdade e do envelhecimento desigual, que a Covid própria está mostrando, que no Brasil tem uma cara mais jovem, porque você envelhece muito antes da hora, com as tais famosas comorbidades, com as diabetes, com as hipertensões, com os problemas respiratórios que ninguém quis e desejou, mas que acaba te acometendo aos 45, aos 50, aos 55, e quanto mais pobre, mais rápido ela vem. Esse envelhecimento precoce, prematuro, em que você acaba tendo os indicadores de que o Plineu falou muito antes da hora. Não é a cronologia, é a forma, o curso de vida que faz com que, para tantos, com essa revolução da longevidade, pode vir a pergunta: afinal, está valendo a pena envelhecer? A Covid está dando uma resposta clara, com o idadismo, com as escolhas de Sofia, com as desigualdades. E é claro que a Unifesp se proporá, através desse centro, de ter respostas que possam ir muito mais além da formação clínica, mas que seja da formação integral, inclusive de profissionais da saúde que possam lidar com a morte, da qual não se fala. Aquela cumplicidade de que eu, paciente, não quero falar de alguma coisa que me incomoda, da minha morte. Você, profissional da saúde, tampouco quer falar de alguma coisa que você não domina, porque você não foi treinado para falar disso. Vamos juntos. Pouco, Luiz, era o que eu queria compartilhar, porque eu acho que a discussão vai gerar novas perguntas e talvez algumas respostas. Valeu, Alex. Muito obrigado. Bom, você é sempre encantador nas suas falas, né? A gente está vendo aqui pelo chat que as pessoas estão bastante entusiasmadas com a questão. Eu aqui estou tentando selecionar algumas questões para alimentar essa última meia hora da nossa sessão aqui. Eu acho que uma das questões que surgiu aqui, que eu considero realmente muito importante, é, dentro desse processo, né, que exige uma conscientização sobre a necessidade de prevenção e promoção da funcionalidade para que a gente tenha um envelhecimento saudável, isso implica em mudanças de hábitos, né? E isso a gente sabe é muito difícil, né? Qual a sua visão sobre a estratégia de mudança de hábitos visando uma melhor funcionalidade na velhice? Eu queria ouvir você e o Plineu sobre isso. Começa lá, Plineu. Bom, me pondo na frente aqui. Na verdade,
realmente isso é muito difícil, né? Nós sabemos, por exemplo, que 2 fatores fundamentais para a qualidade de vida das pessoas você está mantendo um bom estado nutricional, um adequado estado nutricional e a atividade física. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala disso e poucos, na verdade, conseguem cumprir isso. Quer dizer, a gente fica procurando muitas vezes tratamentos e outras situações para não encarar de frente que a mudança de hábito, que depende única e exclusivamente da gente, aconteça. Agora, eu acho que existe uma necessidade, e eu aqui falando como um clínico, muitas vezes a gente cuida das pessoas de uma maneira um pouquinho até paternalista. E muitas vezes a gente não consegue... Muito bem, legal, tal. Explica aí. Muitas vezes a gente não consegue deixar muito claro, né, essa necessidade. Então, assim, quando você fala de uma coisa mais individual, é possível através de não só de exemplificação, mas de um processo de empatia, você conseguir algum resultado. Agora, quando você fala no coletivo, né, muitas vezes você tem que estar estimulando as pessoas, e aí a possibilidade de você ter programas para isso. Eu lembro que eu participei de um programa na década de 90, em que nós tentávamos, chamava-se Mais Saúde, e justamente tentar trabalhar com mudança de hábitos e implementando cuidados como cuidados à alimentação, à atividade física. Muito bem. Fim do programa, nós percebemos que todos aqueles que realmente se empolgavam com as mudanças eram aqueles que já eram propensos a essas mudanças. E todos aqueles em que nós tínhamos que tentar ficar atrapalhando um pouquinho a vida para que pare de fumar, para que faça exercício, e ficávamos por telefone ligando para saber como estava o programa, nós tínhamos dificuldade, né? Não houve grande mudança. Então, a ideia é você criar estratégias que estimule a pessoa e que possa aderir a algum programa. Eu acho que isso a gente faz em algumas áreas muito bem, mas de uma forma geral, nós acabamos nos preocupando muito mais em tratar das pessoas no sentido de remediar coisas que já aconteceram, do que realmente trabalhar de uma maneira preventiva, de uma forma mais, não sei se é agressiva a ideia, mas de uma forma mais estimulante, né? Acho que era isso. Kalash, você quer acrescentar? Estão me ouvindo agora? De repente deu aqui. Tá? Sim, beleza. Sim. Eu queria acrescentar, porque a abordagem, Clineus, que você descreve, é uma abordagem mais individual. E eu acho que a abordagem que pode dar certo, ela tem que ser, de novo, com uma perspectiva de saúde pública. Nós temos um case de sucesso no Brasil, que é pouco celebrado aqui, mas que é muito falado lá fora. Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu era estudante de medicina, que a maioria dos médicos fumava. Em 1985, a população brasileira masculina, adulta, 48% fumava e as mulheres estavam começando a fumar num ritmo acelerado. E daí foi preciso fazer alguma coisa. O padrão ouro, na época, era do Canadá, que tinha 18% da população adulta que fumava. Isso foi há pouco tempo, hein? 35 anos. Uma mistura do bem, fiscal, aumenta o preço, legal. Não pode fazer propaganda, não pode fazer promoção de carro, de cinema, cultural, não pode fazer nada disso. Não pode fumar debaixo de uma marquise, que dirá num recinto fechado.
muita educação sanitária, muita educação para a saúde. As crianças passando a ser fiscais, não vai fumar aqui, não vai, está me prejudicando. E isso tudo levou com que o Brasil, de repente, tem hoje menos de 10% da população adulta que fuma. O padrão ouro, que era o Canadá, continuou com 18%. Deu certo. Deu certo não é por causa do conselho do médico ficar enchendo o seu paciente com conselho. Você tem que ter uma abordagem de saúde pública. Mas tem que também cair na real das desigualdades que a gente vive. Amiguinho, não pode ser sedentário não, viu? Tem que fazer atividade física. Mas eu estou cansado. Eu levei 1h30 para chegar ao trabalho num transporte público massacrante. Depois eu tive que fazer hora extra para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Depois eu tive que pegar o mesmo transporte massacrante para voltar para casa. E agora, às 9 horas da noite, o senhor bate aqui no meu ombro e fala assim, agora vamos fazer uma caminhada? E que caminhada? Não tem calçado, não tem iluminação. E se eu for mulher, pior ainda, tem estupro. É nesse contexto de violência, de desigualdade social, que esses conselhos entram por aqui e saem por lá. Em que você não pode ter a opção, como eu disse antes, as opções mais fáceis não são as mais baratas, não são as mais acessíveis. Você acaba na dieta branca, que você não pode botar brócolis no prato, porque se puser brócolis no prato na primeira semana, você vai acabar na última semana do mês com fome. Então, é por isso que eu estou colocado que esses determinantes do envelhecimento ativo, cada um deles influencia o envelhecimento ativo individualmente, mas eles estão interligados. E você, para ter o comportamento adequado, você tem que estar no meio ambiente adequado, no meio ambiente físico. As nossas cidades estão violentas, a violência mata, a vida está barata no Brasil. São 55 mil assassinatos, mais 70 mil pessoas que desaparecem, corpos. Cemitérios clandestinos estão mostrando quem são esses desaparecidos. São 125 mil por ano. A vida está barata. A Covid está mostrando. Como é que, nesse contexto, a mudança de estilo de vida é, claro, muito mais desafiante. A gente vai ter que pensar nisso junto. É uma ação de saúde coletiva. É muito mais além do que a vontade, nós, profissionais da saúde, fazemos com que as pessoas não fiquem com sobrepeso, que fiquem saradas, até para a academia. As pessoas estão indo para a academia não necessariamente para serem mais saudáveis, mas poder idadismo, ficar saradas para sempre, não pode ter ruga, não pode ter pelo branco. Isso também atrapalha, porque é a autoestima que vai para o beleléu. Você se sente velho, inútil, rechaçado, desvalorizado. E aí vem por cima uma reforma da Previdência que diz que vai ter que trabalhar até os 65 anos. Mas eu perdi meu emprego aos 43. Ninguém me dá emprego. Eu estou procurando há 3 anos, mas vai ter que trabalhar até os 65. Mas eu estou dizendo para o senhor, está difícil. E sem aquele dinheirinho no bolso, sem saber como é que você vai botar a comida na prateleira, fica difícil mudar. Porque tudo isso gera estresse, ansiedade, e numa sociedade desigual, essa sociedade não é boa para ninguém. Nem para aqueles que estão embaixo, claro, nem tampouco para aqueles que estão em cima, no conforto dos seus condomínios, com seus carros blindados, e que só podem sair para fazer compra no shopping porque está perigoso andar na rua. Assim você não muda comportamento. Assim é difícil mudar de estilo de vida. Alex, deixa eu colocar aqui algumas questões que surgiram em cima disso que estava sendo discutido sobre a mudança de hábitos. Eu acho que o Clineu colocou muito bem a perspectiva do médico que está atuando com um paciente, e você trouxe a questão para um âmbito da saúde pública, o que de uma certa forma responde a alguns questionamentos que surgiram de que a gente não deve culpabilizar o indivíduo pelos problemas dele. Mas certamente ele tem a parte dele a cumprir nessa história se ele quer ter um envelhecimento saudável, e é óbvio que a saúde pública, o poder público tem que entrar com a parte dele para facilitar que isso aconteça.
E aí veio o que eu chamo aqui a pergunta de $1 milhão, né? O que impede o Brasil de ter uma política voltada para o envelhecimento saudável, né? Você consegue responder essa? Agora eu vou começar com ele. O que impede? O que está impedindo que a gente tenha mais morte no contexto dessa Covid? É o SUS, que foi sucateado, que os centros de saúde estão esvaziados, que as pessoas que lá trabalham não são valorizadas. Mas que, apesar disso, são os heróis que estão indo para a linha de frente, para a trincheira. O que faz que a gente não tenha uma saúde pública? É quando você tem um decreto presidencial, há 4 anos atrás, achatando os gastos sociais por 20 anos. Vai esperar o quê? Isso não era corrigido. O primeiro-ministro da Saúde, no contexto da Covid, de repente percebeu que o SUS era a salvação. Ele vestiu a camisa, chegava para dar entrevista vestido de SUS. O segundo vinha de uma perspectiva mais de um grande empreendedor, talvez conheça muito oncologia, mas o negócio dele é negócio, business. Não deu certo. Porque nós temos um letramento científico abismal. Nem os que estão lá em cima têm um mínimo de conhecimento de ciência para poder entender o que é ciência. Tome de cloroquina. E é claro que essa população semi-analfabeta, um analfabetismo funcional, fica difícil transformar essa confusão, essa cacofonia que nós estamos vivendo em mudanças de estilos de vida que possam ser duradouros, permanentes. Nós não estamos com uma política de saúde. Mas, no final do dia, se depois da Covid a gente sair com o SUS reforçado e com compromisso intergeracional, combatendo e reforçando, combatendo tudo que está errado. A Covid não forjou as mazelas do Brasil, apenas as descancarou. De repente se descobriu aquilo que era óbvio, que tinha muita gente pobre. Mas o Brasil também precisa tomar mais vergonha na cara. Desculpe falar assim. Porque roubar ventiladores, construir hospitais que não precisavam ser construídos. Nós não estamos falando de futebol, gente. Eu não estou falando de 7-1, foi vergonhoso e humilhante. Eu estou falando de 7 hospitais que foram construídos no Rio de Janeiro, só um funciona, o resto foi para poder entrar na mamata. E hoje estão falando de habeas corpus para aquele mesmo secretário de saúde que orquestrou isso. Assim não funciona. Clineu, você quer fazer algum comentário sobre isso, ou gente? Muito bem exposto. Some-se a isso que, depois de 2 ministros, nós não temos hoje uma coordenação do Ministério, né? Uma desinformação total no sistema de saúde. Então, com relação à Covid, por exemplo, se você entrar em grupos de bate-papo de médicos, de profissionais, é um absurdo, porque se politizou a forma de olhar o problema, né? E de uma forma que só destrói, né, a tentativa de iniciativas mais adequadas. Então, acho que realmente nós não temos uma política de saúde hoje para o país. Legal. Então, e aí eu tenho uma outra pergunta aqui interessante, que é o seguinte: será que as demandas de hoje dos idosos serão as mesmas amanhã? O que tende a mudar nessa história? Acho que o Clineu já deu uma dica muito importante aqui no início, quando ele mostrou a heterogeneidade do envelhecimento. Nós temos 5 décadas metidas aí. Eu estou na mesma gaveta que a minha mãe, que tem 102 anos e doença de Alzheimer. Então, essa história de classificar pela cronologia, óbvio. E cada geração vai funcionando de uma forma diferente.
Eu não vou envelhecer do jeito que os meus avós envelheceram, arrastando chinelo e indo ler jornal na varanda, ou fazendo tricô. Nem fazer tricô para quem não tem mais bebê nascendo na família. Então, é diferente. A gente vai acompanhando. E tem outra coisa importante, Luiz, por trás dessa pergunta. Você também, hein? Nós somos de uma geração que nós somos ativistas quando adolescentes, quando estudantes universitários. Eu fui presidente diretório, eu fui presidente da União Nacional de Estudantes de Medicina. Eu fui um ativista, eu passei em 1968. Eu me lembro o primeiro dia que eu ouvi falar de uma tal da pílula, coisa mágica, que você botava na boca e não ia ter filho. Isso revolucionou. Nós passamos por Tropicália, por Beatles, passamos por poucas e boas. E não vai ser agora que eu vou ser um velho passivo, né? Eu vou ser um velho ativista. Nós descobrimos e criamos uma fase da vida que é uma transição da infância para a idade adulta, que a gente chama de adolescência. Eu não preciso explicar para ninguém o que é adolescência, né? É ser chato, é virar mesa, é ser rebelde, todas as coisas que antes não existia. Antes de nós, os baby boomers, você tinha que trabalhar para comer. E aí veio uma geração grande, com mais saúde que as gerações anteriores, com mais conhecimento e com um pouquinho de dinheiro no bolso. E a gente fez a farra, a gente descobriu a adolescência e demos isso de presente para vocês, jovens. Vocês acham que? Nada, a gente já tinha descoberto isso lá atrás. E agora, essa mesma geração está encontrando uma outra forma de envelhecer, que não é mais adolescência. Adolescência, afinal, dura 5 anos, 6 anos. Ainda que eu tenha um colega de turma que até hoje se comporta como adolescente, mas isso não é muito saudável. Nós estamos agora envelhecendo e vamos descobrir uma outra transição. Eu personalizo isso muito bem dentro de mim. Eu sou um gerontolescente. Aprenda a palavra, porque adolescência era difícil de dizer nos anos 50. Depois todo mundo aprendeu. Eu não sou nem um adulto mais jovem que eu era antes, mas ainda não sou aquele que o Clineu descreve, que já entra na fragilidade. E eu quero empurrar, eu quero fazer com que, através dos estilos de vida meus e das oportunidades que o poder público pode ou não criar, eu quero estender, e esses anos, sei lá, dos 55 aos 80, vamos ser gerontolescentes e brigar da gente da forma. Quando a gente era garoto, né, Luiz? E levava a namorada para casa e trancava o quarto, os pais não sabiam o que dizer. Agora a gente vai fazer cruzeiro com a namorada, depois dos 70 anos, e são os netos que ficam sem saber o que dizer. Bom, emendando nessa questão aí, uma outra pergunta que eu acho bem relevante é a questão da inserção do idoso ou a desinserção do idoso no mercado de trabalho, né? A gente tem aí os limites de idade, a questão da aposentadoria, mas a gente sabe que manter uma atividade laboral é extremamente saudável. E a gente sabe também que o mercado de trabalho é um pouco hostil ao idoso, embora existam exemplos no mundo de ações diferentes, né? Eu queria ouvir o comentário de vocês, porque essa questão do trabalho é muito importante. A gente está tentando fazer pesquisas sobre isso, quer dizer, como é que é a visão do próprio idoso sobre trabalhar ou não trabalhar, né? E até onde que as políticas de saúde podem influenciar isso como uma forma de manter as pessoas funcionais. Legal. Então, vamos levantar a bola para você. Realmente, né, o trabalho é a identidade da pessoa, né? Então, do ponto de vista dos idosos, você vê que isso é algo até a dificuldade em encontrar o que fazer, a dificuldade de trabalhar, é algo que, de certa forma, o desprestigia, até o humilha. A questão, né, é como adaptar isso, né? Uma vez que quando você tenta fazer programas aí, e acho que são bem-vindos, mas é para um indivíduo ser empacotador do supermercado, né? Quer dizer, há uma desinserção muito grande, né? Não só do mercado de trabalho, mas da vida. Quer dizer,
hoje em dia, cada vez mais, você trabalha com isso também, com a inclusão digital desses indivíduos idosos, né? Isso talvez dê um pouco mais de chance, mas hoje, extremamente desvalorizados pelo fato de, muitas vezes, não terem acesso a essas mudanças. Então, quando o Alexandre estava falando há pouco sobre os novos, os jovens de hoje e tal, né? Quer dizer, eles já nascem com... Hoje nasceu meu neto, e alguém falou assim, não, você já deu um computador, você já deu um iPhone, né? Porque já nascem com isso. E essa velocidade do mundo, né? Quer dizer, seja na demanda, como estavam discutindo anteriormente, que tudo está mudando, né? De repente não é o contato mais da conversa, mas é uma telemedicina ou tele alguma coisa que vai tratar disso. Eu acho que realmente fica muito difícil, porque nós não encontramos ainda uma maneira de reinserir a pessoa idosa nesse mundo, né? Nesse mundo tecnológico de hoje. Né? Então, essa é uma questão que eu vejo de dois polos. Uma, o idoso realmente desinserido e até humilhado, até deprimido com isso, né? E a outra, a dificuldade em recolocá-lo nessa plataforma da vida. Alex. Eu concordo que o trabalho, né, eu via isso desde criança, dignifica o homem. Alex, seu som tá ruim. O som tá ruim? Fala mais não perto. Sou eu, não. Tá melhor? Tá? Vê se tá ouvindo melhor, tá? Tá. Ok. O trabalho dignifica um homem, né? Bom, para começar, a gente tem que botar a mulher aí também. Dignifica? É interessante essa pergunta estar vindo exatamente na semana em que terminou, semana passada, o Mature Fest, que é oportunidades para que as pessoas possam, a partir dos 50 anos, continuar ativas. Quem perdeu o trabalho aos 42 vai ter muita dificuldade de se inserir de novo no mercado de trabalho. E a resposta vem através do empreendedorismo. O Morris Litvak, que é quem concebeu esse Mature Jobs, oportunidades de trabalho para quem tem mais de 50 e vai ter que ser na base do empreendedorismo. Porque ninguém vai te dar um trabalho. Ninguém vai te dar uma segunda chance. É óbvio que a presença também do idoso no ambiente de trabalho, todo mundo ganha. Se vocês não viram aquele filme do Robert do De Niro, O Estagiário, olhem só, a presença do idoso, o que faz dentro de uma empresa que era, na verdade, uma empresa high-tech. E ele chega de mansinho e muda a cultura. Tem espaço para todo mundo. Mas o idadismo no Brasil complica muitas coisas. A resposta para tudo isso, para você poder ser viável e encontrar uma outra oportunidade, chama-se o segundo pilar do envelhecimento ativo. Eu não disse que era saúde, conhecimentos, participação e segurança. Esse aqui, ó, lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Vocês vão ter que aprender para sempre. E não é só profissional, não. É aquele mecânico de automóvel que antigamente aprendeu mecânica aos 20 anos e trabalhou 20 anos como mecânico, mas ninguém lhe ensinou eletrônica. E ele chegou aos 42 sem saber eletrônica, perdeu o emprego e está obsoleto. Todo mundo vai ter que aprender. E qual é o investimento que existe nesse país? Primeiro que o ensino público já está catastrófico. Nós acabamos de passar agora 1 ano e meio sem ministro. Sem ministro da educação, na prática sem ministro. Agora tem um aí, vamos ver. Sem uma política educacional, sem saúde e sem educação, será que a gente vai dar um salto para virar um país competitivo, produtivo? Nós estamos numa rabeira, gente. E aí entra de novo a posição do idoso, com a sua experiência, de poder contribuir desde que lhe seja dada oportunidade. E se não estiverem dando, briguem. Muito bom. Eu já recebi um toque aqui de que nós estamos nos aproximando do fim dessa sessão. Nós temos mais 5 minutos. E eu primeiro gostaria de dizer que, pelo que eu observei aqui no chat, vocês falaram o coração de muita gente.
E eu fico feliz com isso, porque, na verdade, eu estou dentro de uma universidade que está realmente se estruturando e apontando para uma formação mais condizente com os nossos tempos, com os tempos de uma população envelhecida, com necessidades novas e que precisam ser trabalhadas, principalmente no âmbito da universidade, que é onde você vai descobrir novos conhecimentos, propor inovações. Então, nesse sentido, até essa mesa ter sido sugerida de longevidade no Congresso mostra o comprometimento da universidade, e essa proposta de um centro de longevidade eu acho que pode vir a consolidar toda essa atuação. Experiências como a do Alex são extremamente inspiradoras e devem ser sempre que possível e na medida aproveitadas para que a gente dê passo à frente. Ter pessoas como o Clineu, que é um clínico orientado para todas essas questões, é fundamental, né, para que os profissionais médicos adquiram esse conhecimento dentro dessa perspectiva da funcionalidade, da igualdade, e acabar, na medida do possível, porque isso não acabou em lugar nenhum, que é o idadismo, né? Então, batalhar o idadismo, né, e mostrar que nós estamos num outro momento da humanidade. Quer dizer, 60 anos era uma idade de aposentadoria de fim de vida. Daqui a pouco vai ser a meia-idade, né? Chegou nos 60, bom, agora você está na sua meia-idade, o que você vai fazer pelos próximos 60? Então, a gente tem que se preparar com isso, e eu acho que a universidade tem um papel fundamental nessa história, né? E aí eu fico aqui e dou aos dois palestrantes, além do meu agradecimento, a oportunidade de uma consideração final. Bom, eu agradeço muito a participação e é sempre muito gostoso ouvi-los. O Alexandre Kalash eu ouço desde o início da minha vida profissional e sempre aprendo e sempre valoriza o aspecto do estudo do envelhecimento, né, no seu conceito mais amplo. Eu acredito, sim, que os passos da Unifesp, no sentido de ter um centro de longevidade em que possa agregar nesse centro assistência, ensino e pesquisa de uma forma interdisciplinar e podendo funcionar no campo da pesquisa de um modo translacional. Eu acredito que esse é um grande caminho que a gente possa estar formando e difundindo conceitos, tentando influenciar, sim, na promoção de saúde e qualidade de vida das pessoas e, inclusive, podendo ter uma intervenção nas políticas com relação ao envelhecimento. Obrigado. Ok. Obrigado, Daniel. Gostei do primeiro, porque eu estava aqui pensando qual é a mensagem que eu vou deixar para vocês. A mensagem é muito simples. Envelhecer é bom. Morrer cedo é que não presta. E outra mensagem, eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu conheci o Luiz em 1983, ele era pediatra. E eu falei para ele assim, pô, você parece um cara tão inteligente, pediatra, você vai fazer um PhD em pediatria, pô. Muda. Ele mudou. Eu fui estudar envelhecimento. Caiu a ficha. Que caia também a ficha na cabeça de vocês, mais jovens, que o futuro é envelhecimento. E depois que vocês se inocularem com esse vírus, mal palavra, mal escolhida, vírus não, que vocês se entusiasmarem por isso, não tem volta. É o futuro. Obrigado, Alex. Obrigado, Clineu. Obrigado, Ana, pela assessoria da TI. E, principalmente, obrigado a todos que nos assistiram. Foram algumas centenas de pessoas que acompanharam essa mesa. E eu espero que isso seja uma semente de uma discussão maior aqui dentro da universidade. Na verdade, como eu já disse, agora em agosto, nós teremos um outro congresso e nós teremos
a oportunidade de ter o professor Kalash nos endereçando novamente numa palestra e que isso seja também o embrião de um instituto de longevidade bastante produtivo e que nos auxilie a fazer do Brasil um país que vai envelhecer bem e com uma população saudável, autônoma e independente. Muito obrigado a todos.